De volta com o Radiocast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é segunda-feira, dia de coluna de educação financeira. O Samuel Barbie não pôde estar conosco, mas a recomendação do próprio Samuel hoje... Nós vamos receber o professor universitário, engenheiro civil, investidor e empresário Marcelo Chagas para a nossa coluna de Finanças, Mundos e Fundos. O Marcelo vai falar sobre o quanto renderia o salário do Neymar investido aqui no Brasil. Eu não faço a mínima ideia. É um dinheiro que eu não sei nem por onde começar. Marcelo, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Radiocast. Boa tarde a todos, boa tarde a galera da 98. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema interessante de duas maneiras. O primeiro é a gente falar um pouco de futebol, que o brasileiro sabe muito bem, e também para falar de educação financeira, que infelizmente, como foi falado até há pouco, né, é um problema de educação no Brasil, e a educação financeira principalmente é algo que a gente tem muita defasagem, né? Então a gente vai trazer aqui um pouco sobre isso. Não sei se a galera viu, mas recentemente o Neymar foi transferido, né? Saiu do PSG, do Paris Saint-Germain, e foi para a Arábia. Um monte de jogadores tem feito isso, essa transação, né, para o mundo árabe, e o Neymar também fez essa transferência. E eu não sei se vocês estão sabendo, eu até anotei aqui para não perder, o Neymar vai ganhar algo em torno de 320 milhões de euros. 320 milhões de euros. Se a gente converter isso para reais, dá 1 bilhão, e é com B mesmo, né? 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então é muita grana, é muito dinheiro que o Neymar vai receber. Isso por ano, árabe, né? Isso por ano, cada ano que ele ficar lá. Na verdade, por 2 anos de contrato. Então, o contrato dele, né, inicialmente por 2 anos, ele vai receber aí em torno de 1,7 bilhão. E, além do mais, ele tem alguns outros benefícios. Quem segue ele no Instagram pode ter percebido que ele tem feito várias postagens juntamente com o Clube Árabe, porque a cada postagem que ele faz, ele ganha mais dinheiro. Então, tem um monte de outros benefícios, né? Então, é algo aproximadamente aí em torno de 1,7 bilhão de reais. E aí, muitas pessoas podem pensar o seguinte, então o cara ali, né, tá feito, tem muito dinheiro pro resto da vida. Mas não é bem assim. Quando a gente fala em finanças, o brasileiro, de maneira geral, ele não se dá muito bem com a educação financeira. E eu trouxe alguns exemplos de jogadores que não se deram bem, jogadores famosos que foram à falência. E aí eu posso citar aqui, Jobson, que foi jogador do Botafogo, Marcelinho Paraíba, que já foi da seleção brasileira, até mesmo Garrincha já teve problemas com dinheiro. Então, para a gente decifrar o que o Neymar poderia fazer com esse dinheiro para nunca ter problemas financeiros, eu fiz aqui uma simulação que se o Neymar quisesse pegar esse dinheiro que ele vai receber lá na Arábia e investisse aqui no Brasil, quanto que ia render esse dinheiro aí do Neymar para o resto da sua vida, se ele quisesse ficar de boa na praia, curtindo uma sombra. Bom, 1,7 bilhão de reais investido e aí a gente tem vários tipos de investimentos, o Samuel sempre traz aqui para nós, né? E eu vou colocar aqui um investimento que é um pouco mais tranquilo, não é um investimento muito arriscado, que são os fundos de investimentos imobiliários. Então, se o Neymar investisse esse 1,7 bilhão, renderia... Alguém quer chutar? Alguém tem uma ideia, uma base? Não. Ou eu posso jogar os números Marcelo, aqui? não faço... Eu não sei... Passou de 5 dígitos, a gente fica perdido, né, Fernanda? Eu não sei nem o que é 1 bilhão e 700 milhões de reais. Quanto vai virar esse dinheiro investindo? Não faço a mínima ideia. Olha só, então eu vou colocar aqui e eu fiz uma simulação em algo conservador, porque a gente tem investimentos que tendem a ter rentabilidades maiores e investimentos que tendem a ter rentabilidades menores, tá? Então, se ele quiser ter um rendimento mensal, tá? Na média, ele vai ter entre R$ 17.809.523 todos os meses. Isso dá R$ 593.650,83 por dia. Então, se ele não quiser mais trabalhar, ele vai receber mais de R$ 500 mil todos os dias. Isso é muito bizarro. É muito. Isso é muito bizarro. Isso. Não, sério. Porque não é irreal. É o contrato assim mais bem amarrado que eu já vi. Porque ele vai ganhar esse dinheiro
né, Marcelo? E ele não vai gastar esse dinheiro, porque ele tem um tanto de regalia. Ele tem casa por conta, transporte por conta, funcionários trabalhando para ele por conta. Então, assim, ele não tem que pagar salário de outras pessoas. O dinheiro tá guardadinho, não, vou literalmente. Te falar uma coisa, se ele perder esse dinheiro, misericórdia, é uma incompetência que aí, assim, eu não sei nem te falar. Como é que você, né? Perder 1 bilhão de reais. Ele fazendo muita força, ele consegue perder esse dinheiro, Marcelo? Fala a verdade. Olha, eu acho que é muito difícil. Quando a gente fala em alguns milhões, existem até alguns ganhadores de Mega Sena que perderam dinheiro, né? Sim. O pessoal acha que nunca vai acabar o dinheiro. E existem alguns ganhadores de Mega Sena que já ficaram pobres novamente. Mas aí a gente tá falando de milhões. Agora, quando a gente entra na casa de bilhões, é muito difícil. A não ser que aconteça uma catástrofe, é muito difícil ele não ter uma condição financeira para o resto da sua vida, ele, seus filhos, seus netos, né? Uma condição financeira muito tranquila. A gente está falando de mais de R$500 mil de reais por dia, né? Então, se ele não conseguir gastar isso tudo, no outro dia ele ainda tem mais aqueles 500 mil, mais o que sobrou do dia anterior. Então, isso vira uma bola de neve, né? Então, os investimentos, eles funcionam dessa forma. Vai virando uma bola de neve e quando a gente fala desse salário astronômico do Neymar, é mais ainda, né? Ô Marcelo, e eu fico me perguntando o seguinte, vamos agora para a fonte. Se você tem condições de dar R$1 bilhão para o Neymar, quanto é que você tem? Conta pra gente, Marcelo. Agora eu vou te perguntar, vamos chutar aí, quanto é que esse sheik árabe aí tem? Não faço a mínima ideia. E não é só o Neymar, né? Tá acontecendo uma migração muito grande de jogadores do mundo inteiro para a Arábia. Então existem outros jogadores brasileiros também, né, no mundo árabe, ganhando altos salários. E ali a gente tem sheiks, né, donos ali de petrolíferas. Então esses caras têm muita grana, muito dinheiro, estão investindo pesado, né, no futebol e também no país. A gente vê os Emirados Árabes que tem uma fonte de petróleo muito grande, mas eles sabem que isso é esgotável, né, uma fonte que vai acabar. E ela não vai durar para sempre, então eles estão investindo em outras situações, por exemplo, o turismo, né? A gente vê aí que muitas pessoas agora estão migrando para esses países justamente para deixar dinheiro no turismo, e aí a fonte vai se diversificando. A gente fala muito nos investimentos que nós temos que diversificar as fontes de renda, né? Quando você tem apenas uma fonte de renda, se você perder, for demitido, por exemplo, você fica 100% sem receber seu salário. Então, quando você diversifica, você pode ter aí uma segunda, terceira fonte de renda. E esses árabes estão fazendo justamente isso. Mas eu não arrisco quanto esse cara tem de dinheiro, o dono do clube tem de dinheiro. Rico não é o Neymar, né? Rico é quem contratou ele, né? Exatamente. Porque, né? Rico não é o Neymar. Me desculpe aí, Neymar. Quem te contratou é que é o milionário aí da bilionário mesmo, né, gente? Porque, como o Marcelo falou, há outros jogadores também que estão recebendo. É no mesmo time, não? Nesse time? Tem no mesmo time, tem de outros times. No Al Hilal tem brasileiros, isso. Mas assim, o Neymar é o salário disparado maior de todos, né? Mas os outros salários também são altíssimos, né? A gente viu o Cristiano Ronaldo também indo para o Al Nassr recentemente. Então, outros jogadores, estrelas do futebol estão fazendo essa migração. Foi por quanto, você sabe? Eu vou dar uma pesquisada aqui rapidinho, acho. Né? O Cristiano Ronaldo deve ter ido também por isso aí. Quase por isso aí. Será que não? O Cristiano Ronaldo é melhor. Ele é melhor que o Neymar? Gente. Realmente. Mas o salário do Neymar, ele foi, assim, de longe, uma das últimas contratações mais caras que aconteceram, né? Ele tá ganhando, inclusive, muito mais do que ele ganhava no PSG, porque no PSG ele estava subutilizado, muitas pessoas falaram que a equipe não queria mais ele no elenco, né? Porque não conseguiram ganhar a Liga dos Campeões. Então, cogitava ele ir para o Chelsea, para outros times, outros clubes, e acabou que o salário dele quase que dobrou. Ele está ganhando muito mais do que ele ganhava no Paris Saint-Germain, né? E aí, eu até trouxe uma outra curiosidade, que, assim, falar do Neymar, do salário dele é muito fácil, né? Isso está muito distante da realidade do brasileiro. A gente lida aí com pessoas que ganham aí um salário, 2 salários mínimos, né? Então, será que essas pessoas também conseguiriam investir? É claro que não ganhariam esse dinheiro que o Neymar vai ganhar, né? Isso aí são fatos muito raros. Mas será que aquela pessoa que ganha ali 2, 3 salários, 2 mil, 3 mil reais por mês, será que ela consegue investir? Será que ela consegue também fazer esse tipo de investimento que eu fiz a simulação? E a resposta é sim.
esses investimentos que eu disse, as pessoas podem começar a partir de R$10. Então, são fundos de investimento que qualquer pessoa pode começar. Olha só, R$10, né? É claro que se eu pegar um montante gigantesco igual do Neymar, vai com certeza dar um rendimento grande. Mas, com pouco dinheiro, as pessoas conseguem começar a investir e colocar o dinheiro para trabalhar. É claro que vai ter um rendimento pequeno no início, mas lá na frente ela consegue colher resultados maiores, porque a gente fala de juros compostos, né? O Samuel já falou aqui algumas vezes que os juros compostos, eles trabalham no longo prazo. Então, aquela pessoa que quer começar a investir, mesmo que com pouco, ela consegue. Não necessariamente precisa ser o salário de Neymar, mas ela também consegue. Mesmo porque ninguém tem salário de Neymar, só o Neymar. Ô Marcelo, quem quiser, quem está nos ouvindo aí, né, que está aí, nós não somos o Neymar, que quiser começar a investir, procurar o quê? Colocar lá seus R$10, seus R$100, seus R$200, colocar em quê? Procurar o quê primeiro? É poupança? Olha não só. É poupança. É o seguinte, quando a gente fala em investimentos, existem vários tipos. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa tem que fazer é buscar conhecimento. Conhecimento é a chave de qualquer coisa, tá? Por quê? Às vezes, a pessoa vai fazer um investimento que não é próprio para aquele perfil. Então, tem pessoas que têm um perfil de investidor mais agressivo, mais arrojado, mais arriscado. Já tem pessoas que são mais conservadoras. Eu gosto de dar o exemplo de um parque de diversões. Quando você vai no parque de diversões, tem vários brinquedos. Tem ali aquele que fica só rodando, né, carrossel, que muitas crianças gostam de ir. Tem montanha-russa. Então, cada brinquedo vai a um perfil da pessoa, da diversão que aquela pessoa quer. Os investimentos, da mesma forma. Tem investimentos mais arriscados, que você tem um risco maior, mas tem chance de ganhar mais, e investimentos mais conservadores. Então, para quem está começando, é interessante ir mais para esses conservadores. Mas não necessariamente ficar só nesses. Então, esse exemplo que eu dei agora há pouco é um investimento, vamos dizer assim, mediano. Ele nem é um investimento mais arriscado, mas ele também não é igual à poupança. Porque a poupança, por ser muito segura, conservadora demais, ela rende pouco. Então, se você quer ver o seu dinheiro rendendo mais, os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, que as pessoas mais próximas do mercado chamam, eles são investimentos interessantes para começar, porque não tem um risco tão grande assim e você já consegue ver todos os meses aquele rendimento caindo na sua conta. Então, quem está começando, fundos imobiliários é uma boa para começar a estudar. Muito bom, Marcelo. É isso, gente. Nós não somos o Neymar. Mas não podemos investir Mas também. Mas podemos investir o nosso dinheirinho em fundos imobiliários. Não vai render 17 milhões, nem 500 mil reais por dia. Mas alguma coisa vai render e a gente vai ficar feliz. O mais interessante é que quando cair essa grana na nossa mão, a gente não sabe como, a gente sabe o que fazer com ela, que isso que é muito importante, né, Marcelo? Exatamente. Tem gente que fala assim, eu preciso ganhar mais dinheiro para a minha vida melhorar. Mas às vezes ela aumenta o seu salário, mas também aumenta o padrão, aumenta o gasto, né? Então aquela pessoa que sabe se controlar com pouco dinheiro, quando ela ganha mais, ela já sabe fazer isso. Então ela só vai potencializar mais. Muitas vezes não é problema, o problema financeiro não é falta de dinheiro, é falta de educação financeira. É claro que existe uma classe de pessoas que ganham o mínimo do mínimo, né? O básico. Mas quem consegue um pouquinho a mais ali, poupar um pouquinho a mais todos os meses, consegue sim fazer o seu dinheiro render e lá na frente conseguir ter uma qualidade de vida maior, fruto dos investimentos, no caso, por exemplo, dos fundos imobiliários, que é uma ótima opção. Tá certo! Conversamos então hoje com o Marcelo Chagas, que nos contou, nos deu dicas e também nos falou sobre o salário do Neymar. Um beijo, Marcelo, muito obrigada, viu? Valeu, obrigado, até mais. Até mais. Abraço. Tava dando uma olhada aqui, Não, ó. e você sabe, diga. O salário do Cristiano Ronaldo, 200 milhões por ano, cerca de 1 bilhão de reais, 200 milhões de dólares por ano. 1 bilhão de reais. Por então ano. o Neymar ganha mais que ele. O Neymar ganha mais. Mas ele é melhor que o Neymar. Pelo menos tem mais bolas de ouro, né? Foi considerado é o melhor melhor que o Neymar, sim. É melhor que o Neymar, sim. E outra coisa também, o Neymar nem começou, hein? Ele nem começou. E ele já tá lesionado, não é isso? Sim. E outra ele coisa... Ele já tá lesionado. Tem um detalhe, Fernanda. Lá no Emirados Árabes, não tem lugar para ele sair e gastar aquele dinheiro dele, não. Porque lá... né, é outra religião, é um país diferente, então assim, não tem balada, lá ninguém
bebe bebida alcoólica. Então, assim, ele é obrigado a guardar esse dinheiro. Não tem como gastar esse dinheiro. Primeiro ele vai ter que jogar, né? Primeiro vai ter que jogar. Porque tá lesionado Com esse agora. tanto de dinheiro, vai sobrar tempo pra ele jogar a bola? Eu não sei, ele vai ter que jogar, jogar. né? Mas a gente vai acompanhando aqui.